10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora vamos para a explicação das primeiras semanas do PET 4, Educação Física do primeiro ano do ensino médio. Essa semana vem trazendo, falando sobre a questão de alguns alimentos, a alimentação dos alimentos e várias categorias relacionadas a ser in natura, a ser minimamente in natura, a questão dos processados, enfim. Para isso, vem trazer alguns textos relacionados a essa temática de alimentação, onde vem trazer a questão da alimentação é mais que gestão de nutrientes. Vem falar um pouquinho sobre o Guia Alimentar Brasileiro, que vem trazer algumas recomendações para cada um de nós, principalmente esse destaque sobre a questão desses alimentos, e a sua classificação, Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Aí traz um exemplo aqui que vocês vão estar lendo, sobre a questão dessa figura abaixo, traz o abacaxi como alimento in natura. Esse alimento aqui, o abacaxi sendo um alimento natural, o abacaxi em calda, que é o alimento processado, um alimento que é um produto que foi tirado de um alimento natural e houve algumas modificações, alguns acréscimos de aromatizantes, por exemplo, e o alimento ultraprocessado. E esse ultraprocessado aqui, no caso, que vai ser o suco em pó de abacaxi, aí sim ele vai ter uma condicionante, eles vão ter ingredientes ali onde vai favorecer com que dure mais tempo. Mas, como eu disse, se vai durar mais tempo, vai trazer mais perigo para a saúde. E esses alimentos a gente tem que estar evitando. Aí tem algumas recomendações, onde fala do guia, que nós já destacamos anteriormente. Mas aí o que acontece? Eu vou destacar apenas um ponto, a regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados do que os outros, A gente pensar também a questão de preparações culinárias, esses alimentos para preparações culinárias também são importantes para poder fazer essa junção, Você pegar um alimento da horta, por exemplo, e acrescentar um alimento, uma questão de algumas preparações culinárias, que vai entrar a questão do sal, Claro que a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade, para poder fazer uma refeição bem saudável. Nós vamos passar aqui para algumas questões. E aí, galera, eu sinceramente essas atividades desse PET e de outros, algumas questões, a gente percebe que foi um pouco desfocado da nossa disciplina. Claro que nós vamos falar de alimentação, mas essa número 1, por exemplo, vai pedir o quê? Vai pedir para você voltar na história, tá? Você vai ter que estar relacionando aqui, para auxiliar na reflexão sobre como estamos nos alimentando,
voltaremos no tempo para repensar como era a alimentação em cada período vivenciado pelo ser humano. E aí pede para escrever no quadro abaixo. Vamos lá. Aí o que vai pedir, né? Nesse quadro abaixo, onde vai ter pré-história até cerca de 4.000 a.C., Idade Antiga, 4.000 a.C., até 476 depois de Cristo, a Idade Média, de 476 depois de Cristo a 1453, enfim, nessas etapas aí da história, vocês deverão estar colocando nessa tabela aí, nesse desenho aí do quadro, quais os tipos de alimentos consumidos, quais os modos de preparar e comer em cada um dos períodos históricos e quais as diferenças da alimentação dos grupos sociais. Galera, percebe que essa atividade aqui você só vai conseguir tendo que pesquisar. Você vai ter que estar pesquisando essa resposta na internet ou então perguntando para o seu professor de história. Tá? Essa atividade aqui para mim foi assim, é uma crítica que eu trago, né? Porque tanta temática poderia ser trabalhada de uma forma bem mais, não é simples, mas de uma forma proveitosa, considerando a nossa disciplina, e vem trazer essa complexidade, onde você vai ter que recorrer para outras disciplinas, não estou desmerecendo a história, mas eu acho que dentro dessa alimentação, ela poderia estar relacionada com a prática de atividade física, que daria de uma forma perfeita. Galera, em relação a essa atividade aqui, você procurar a questão das referências, né? Aqui no final também se encontra as referências utilizadas para essas atividades, mas também essas, né, igual na questão da atividade 1, né, tem essa referência aqui logo abaixo que vocês podem estar acessando para poder estar tendo uma ideia, viu? Como eu disse, essa atividade aqui relacionada à história, só através da história mesmo para poder estar respondendo. Na atividade 2 também, ela vem trazer uma questão que você vai ter que estar pesquisando, onde vai estar relacionando o milho e as diversas formas de processamento. Você vai descrever a quantidade e os tipos de resíduo de lixo que são gerados quando consumimos cada uma das categorias de alimentos exemplificados. No caso, você vai comparar esses alimentos aqui, né, igual, por exemplo, a espiga de milho, né, o milho descascado embalado, o óleo de milho, milho em reserva, conserva, salgadinho de milho em pacote. Então, você vai considerar fazer essa quantidade e os tipos de resíduo para cada alimento desse, certo? Como eu disse, você vai ter que fazer uma pesquisa aí ou procurar o auxílio de um professor dessa área. Nós temos depois aqui a atividade 3, que tem algumas questões. A número 1, o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde 2014 é um importante instrumento norteador para a aquisição de gêneros alimentícios. Nesse contexto, o Guia Alimentar supracitado propõe a redução da ingestão de alimentos ultraprocessados. Então, ele vai falar que não é devido o uso, né, a ingestão desses alimentos ultraprocessados, que vai ter um risco muito grande para a saúde. Assinale a opção em que o alimento é ultraprocessado. Então, você vai analisar qual dessas opções aqui e que o alimento ele vai ter essa classificação. Vai ser a ervilha congelada, o queijo prato, o biscoito recheado, o açúcar demerara ou a carne seca. Lembre-se que nos textos anteriores aí pode estar te ajudando a responder essa questão, de acordo com as características, né? E cada classificação dessa. Na 2 aqui é uma questão do Fundep, sobre as novas diretrizes para uma alimentação saudável, destacadas no Guia Alimentar da População Brasileira, assinale a alternativa correta. Então, você vai analisar, né, em relação desse guia, né, o que é referente a ele de uma forma correta. O novo guia recomenda que não haja consumo de gorduras, óleos e sal. Será que é isso que ele está falando? Os alimentos processados, que são alimentos adicionados de açúcar, sal ou óleo, como conservas de legumes, compotas de frutas e queijos, são produtos relativamente simples e devem ser consumidos com moderação. Os alimentos ultraprocessados são feitos, em geral, por indústrias de grande porte, envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes que podem ser consumidos normalmente, pois favorecem o comércio e afetam de forma desfavorável a cultura e o meio ambiente. Os alimentos ultraprocessados podem ser consumidos por serem boas
fontes de micronutrientes? Aqui dá para saber, né? A letra C e a letra D praticamente aqui, ela tem uma relação direta com esses alimentos ultraprocessados, mas lembre-se, você tem que analisar a questão para não cair em pegadinha, tá certo? Nós temos aqui agora a próxima questão aqui da 3, onde vem falar, são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, respectivamente. Então, a ordem que está na figura aqui, vai ter que ter, um vai ser in natura, o outro vai ser processado e o outro ultraprocessado. Então, você vai analisar qual dessas questões aqui que vai trazer essa relação, tá? Qual que é in natura, qual que é o processado, por exemplo. Vamos supor que você escolheu aqui a letra A. Então, se você escolher a letra A, você vai considerar que o peixe ele é in natura, que a fruta em calda é processado e a sardinha enlatada é ultraprocessada, tá? Essa lógica, então você tem que considerar essa relação direta, certo? Galera, então eu agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Se você concorda com o que eu disse sobre essa atividade 1 e 2, sobre eu acreditar, no caso, na minha opinião, de que poderiam ser trabalhadas outras questões mais favoráveis com a disciplina de educação física e que tem relação direta com a alimentação, que eu digo, não é a questão da temática, é a forma como eles abordaram as atividades 1 e 2. É uma crítica que eu faço, mas a gente tem que considerar todo esse processo que está acontecendo. Infelizmente, a gente vai ter algumas dificuldades nesse processo, beleza? Então você deixa nos comentários o que você acha. Então, galera, peço que se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Compartilhe com seus amigos, curta, certo? Um forte abraço e até a próxima.